Se acredita que o dinheiro pode comprar o silêncio, é porque nunca sentiu na pele a fúria devastadora de uma mulher que testemunhou o sofrimento de uma criança inocente. A voz de Mariana, a empregada de limpeza, rasgou a quietude dos jardins da Quinta do Marialva como uma lâmina de aço frio, fazendo com que os convidados, vestidos a rigor, trocassem olhares confusos e apreensivos, sem a menor ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre eles. No altar, adornado com lírios brancos, a noiva, Beatriz Rebelo, ficou paralisada, o seu sorriso meticulosamente ensaiado desmoronando-se como gesso frágil, enquanto o empresário Rui sentiu o coração afundar-se no estômago, um nó de gelo a formar-se na sua garganta. Nenhum deles, em toda a sua opulência e autoconfiança, poderia sequer imaginar que aquela jovem empregada, uma figura habitualmente invisível entre os lustres de cristal e os arranjos florais, carregava nos seus braços um segredo tão pesado e tão explosivo que era capaz de destruir tudo, de expor cada mentira e de transformar o casamento do ano num pesadelo transmitido em direto. Mas antes de chegarmos a esse clímax de cortar a respiração, existe uma verdade sombria, uma história de crueldade silenciosa que ninguém teve a coragem de contar até este preciso momento. Antes de mergulharmos nesta história, diga-me uma coisa, de onde nos acompanha neste momento? E qual a hora em Portugal? Não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar e subscrever o canal. Agora, respire fundo, porque hoje vai testemunhar como uma menina frágil, uma noiva perigosa e uma empregada de limpeza improvável alteraram para sempre o destino de um empresário poderoso, e ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para as consequências. Desde o primeiro momento, a Quinta do Marialva, aninhada entre as vinhas do Douro, parecia possuir um frio próprio, uma quietude opressiva que se infiltrava pelas paredes de pedra centenárias e se arrastava pelos corredores longos, onde os funcionários se moviam em silêncio quase reverencial, com os sentidos alerta para as mudanças sutis que surgiram com a chegada de Beatriz Rebelo. A noiva do empresário Rui desfilava pelas divisões com uma elegância estudada ao milímetro e um sorriso que, embora perfeito, nunca conseguia alcançar a frieza dos seus olhos, impondo novas regras, olhares duros e uma presença que parecia rarear o próprio ar. Ao seu lado, como uma sombra vigilante, a sua mãe, Dona Maria Rebelo, observava tudo com uma precisão inquietante, avaliando cada detalhe, cada objeto de arte, cada funcionário, como se fossem peças num tabuleiro de xadrez silencioso onde ela já antecipava a jogada final. Enquanto isso, Mariana, com os seus 35 anos, testemunhava esta transformação com a percepção aguçada de quem aprendeu a viver no silêncio e a decifrar as verdades que ninguém ousa verbalizar. Ela notava as portas que se fechavam demasiado depressa, as conversas que morriam abruptamente à sua passagem e uma disciplina forçada que transformava a Quinta num organismo tenso, a vibrar com uma ansiedade contida, muito distante do lar feliz que se preparava para celebrar um casamento. Ao mesmo tempo, Mariana sentia que por trás do sorriso delicado de Beatriz havia algo que não se encaixava, uma necessidade subtil e crescente de controlo que, a cada dia, tornava o ambiente mais pesado, mais inquieto, mais sombrio. Uma sensação profunda e visceral dizia-lhe que a Quinta guardava algo que ainda não queria ser visto, um segredo que respirava, escondido sob a fachada de uma perfeição imaculada. Leonor, a filha de 6 anos do empresário Rui, movia-se pela casa com passos tão leves e silenciosos que quase não se fazia notar, sempre com os ombros encolhidos e os olhos fixos no chão, como se tivesse aprendido desde muito cedo que ser vista era um perigo. A sua postura, já por si retraída, mudava de forma drástica sempre que Beatriz estava presente, a menina recuava instintivamente para trás das cortinas de veludo, escondia-se atrás das portas maciças e fugia de qualquer conversa, evitando a todo o custo o contacto visual com a futura madrasta. Este comportamento fazia com que Mariana observasse a criança com uma inquietação crescente, um aperto no coração que se intensificava a cada dia, especialmente porque Rui, o pai, consumido pelos negócios e pelas viagens, acreditava cegamente que a sua noiva era uma espécie de segunda mãe perfeita e amorosa. Ele repetia esta convicção para si mesmo, como um mantra, na tentativa desesperada de convencer a própria consciência de que estava a fazer o melhor pela sua filha. Mariana, no entanto, via os bastidores daquela encenação, os olhares frios que Beatriz lançava a Leonor quando pensava que ninguém estava a ver, os gestos impacientes, as palavras duras ditas em sussurros venenosos, sempre fora do alcance dos ouvidos de Rui. A cada dia que passava, Leonor parecia mais apagada, mais frágil, mais deslocada dentro da sua própria casa. Mariana via a criança a vaguear pelos cantos como um pequeno fantasma, como se carregasse um medo que não sabia como traduzir em palavras, um medo que se tornou tão grande que começou a rasgar silenciosamente a superfície daquela vida impecável. E ninguém, além dela, parecia notar a gravidade daquela transformação silenciosa. A situação piorou drasticamente quando Beatriz, com um discurso excessivamente ensaiado e pejado de termos pedagógicos, apresentou a ideia de colocar Leonor num falso colégio interno numa propriedade isolada no interior, alegando que seria a melhor solução para o desenvolvimento social da criança. Rui, exausto pelas longas horas de trabalho e confiando cegamente na palavra da noiva, aceitou sem questionar, enquanto Mariana observava o rosto de Beatriz ao expor o seu plano. Não havia um pingo de amor, nem um vislumbre de carinho, apenas uma ansiedade mal disfarçada que tremia por trás dos seus olhos calculistas.
E Dona Maria Rebelo, ao seu lado, sorria com uma satisfação que provocou um arrepio gelado na espinha de Mariana. Poucos dias depois, a menina foi enviada para o suposto colégio, sem despedidas longas, sem lágrimas públicas, sem sequer uma fotografia para marcar o momento. E, a partir daí, nada mais fez sentido. Beatriz afirmava que Leonor estava feliz, que telefonava todos os dias, que não queria voltar para casa, mas ninguém na quinta via ou ouvia a menina. Não havia fotografias, não havia o nome da escola, não havia a mais pequena prova de que aquela criança estava a ser cuidada. E quanto mais Mariana tentava perguntar, mais Beatriz desviava o assunto com uma habilidade quase teatral, criando um clima de silêncio pesado, como se todos os funcionários estivessem a participar numa mentira ensaiada que ninguém se atrevia a questionar. Com o passar das semanas, Mariana começou a perceber que os outros funcionários também estavam inquietos, cada um carregando em silêncio fragmentos de estranheza que, quando ela os unia mentalmente, criavam uma imagem profundamente perturbadora. Dona Carla, a cozinheira, jurava ter ouvido Beatriz a gritar ao telefone durante a noite, usando palavras que fariam o marinheiro curar. O Sr. Paulo, o jardineiro, dizia ter visto Dona Maria Rebelo a rondar a casa de madrugada, carregando papéis e caixas sem qualquer explicação lógica. E o Sr. Nuno, o segurança, afirmava que Beatriz o tinha proibido expressamente de entrar em certas áreas da quinta. Tudo isto criava um clima de opressão crescente, como se a propriedade estivesse a ser reorganizada de dentro para fora, moldada segundo um plano sinistro que ninguém compreendia. E apesar de ainda não haver provas concretas, Mariana sentia que a memória de Leonor estava a ser sistematicamente apagada da rotina da casa, que a sua ausência era tratada com uma naturalidade tão forçada que se tornava suspeita, como se fosse conveniente que ninguém perguntasse por ela. E embora não conseguisse apontar exatamente o que estava errado, cada detalhe, cada movimento, cada gesto fazia a sensação de desastre iminente crescer dentro dela como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. A grande virada começou numa tarde cinzenta, quando Mariana encontrou Dona Maria Rebelo a mexer em arquivos antigos da família Marialva, documentos que jamais deveriam ser tocados, guardados a 7 chaves num escritório cuja chave ficava sempre na posse de Rui. A mulher, ao ser surpreendida, fechou uma pasta de cabedal com uma rapidez suspeita, oferecendo a Mariana um sorriso que era estranho demais para ser educado. Um sorriso que denunciava culpa, receio e, talvez, até mesmo um pavor profundo. Ela inventou uma desculpa vaga, dizendo que estava apenas a tentar encontrar informações genealógicas para o discurso do casamento, mas o tremor nos seus dedos e o olhar fugidio que não se fixava em nada diziam outra coisa, algo muito mais profundo e perigoso. E quando Mariana se afastou, sentiu que tinha acabado de presenciar algo que não deveria ter visto, algo que fazia parte de uma teia muito maior e mais complexa do que alguma vez imaginara. A partir desse dia, a sua atenção redobrou. Ela percebeu que Beatriz estava mais nervosa, mais rígida, mais impaciente do que o habitual, como alguém que teme a todo o instante que um segredo lhe escape por entre os dedos. E a sua mãe, Dona Maria Rebelo, circulava pela quinta como uma sentinela silenciosa, tentando manter cada peça do seu plano sob um controle absoluto e implacável. À medida que o dia do casamento se aproximava, a quinta do Marialva parecia vibrar com uma tensão invisível, como se as próprias paredes de pedra estivessem a aguardar que algo terrível acontecesse. E Mariana observava que os preparativos estavam a ser conduzidos com uma obsessão absurda, as flores eram revistas 10 vezes, as cadeiras alinhadas milimetricamente, os horários calculados com uma rigidez militar. Beatriz caminhava de um lado para o outro com passos rápidos e nervosos, como se cada detalhe fosse crucial para impedir uma tragédia que só ela conhecia, enquanto a mãe monitorizava a lista de convidados, os fornecedores, os funcionários e até o fluxo de entrada e saída de veículos, como se esperasse que alguém indesejado aparecesse a qualquer momento. Rui, exausto e emocionalmente distante, parecia cada vez mais inquieto, como se uma voz dentro dele o chamasse a atenção, um alarme silencioso que ele tentava ignorar, afogado em compromisso e na confiança cega que depositara na noiva. Mariana, juntando cada fragmento de estranheza que recolhera nas últimas semanas, sentia que a data do casamento não era apenas uma celebração, era um prazo, um limite, um ponto final que Beatriz precisava de alcançar a todo o custo antes que algo terrível fosse revelado, algo que se escondia nas sombras daquela casa e que, a cada dia que passava, respirava cada vez mais forte. Mariana começou a perceber que, para além das mudanças óbvias, havia um padrão inquietante na forma como Beatriz e a sua mãe controlavam absolutamente tudo, como se a quinta se tivesse tornado um tabuleiro de jogo, onde cada funcionário era observado, reposicionado e usado apenas enquanto serviço ao seu objetivo oculto. Diariamente, a empregada de limpeza notava conversas interrompidas abruptamente quando se aproximava, notas rasgadas encontradas no lixo com palavras como pagamento e silêncio, telefonemas realizados em sussurros atrás de portas fechadas e uma preocupação exagerada com o portão da propriedade, como se Beatriz esperasse a chegada de alguém que não podia, de forma alguma, ser visto. O que tornava tudo ainda mais perturbador era o comportamento dos convidados próximos que visitavam a casa. Todos comentavam que Leonor estava radiante no colégio interno, mesmo sem terem sequer falado com a menina,
o que indicava que Beatriz repetia o mesmo discurso para todos, como uma narrativa cuidadosamente ensaiada. E quanto mais Mariana observava estes detalhes, mais percebia que a quinta estava a ser preparada não para um casamento, mas para esconder algo que podia destruir tudo, algo que vivia na sombra de cada olhar tenso, de cada ordem ríspida, de cada atitude calculada da noiva e da sua mãe, que pareciam agir como uma dupla experiente, acostumada a manipular destinos inteiros sem deixar rastros. Rui, apesar de estar sempre cansado e sobrecarregado, começou a demonstrar sinais de uma inquietação profunda, principalmente durante as noites, quando entrava no quarto da filha e se sentava na ponta da cama vazia, segurando o pequeno ursinho cor-de-mel que sempre fora o favorito de Leonor e que ainda guardava o cheiro suave à lavanda que a menina adorava. Nessas horas, ele passava longos minutos imóvel, a olhar para a janela, como se esperasse a qualquer momento que Leonor entrasse a correr pelo quarto, gritando o pai. Mas essa esperança era sempre esmagada por dúvidas que ele tentava enterrar em silêncio. Beatriz encontrava-o sempre ali e, com uma voz doce demais para ser sincera, dizia que ele precisava de relaxar, de confiar nela e de aceitar que Leonor estava feliz no colégio interno. Mas havia algo na sua fala, uma pressa, um incômodo subtil, uma dureza escondida que fazia Rui franzir o sobrolho por alguns segundos antes de respirar fundo e desistir da discussão. E Mariana, assistindo a tudo de longe, percebia que o pai estava a ser manipulado emocionalmente, sem sequer se dar conta, enquanto a ausência da filha era transformada numa rotina aceitável pela noiva, que nunca demonstrou uma saudade verdadeira, nunca perguntou pelo ursinho, nunca falou sobre Leonor com brilho nos olhos. A situação ganhou contornos ainda mais estranhos quando o Sr. Manuel, o antigo motorista da família, procurou Mariana discretamente, pedindo que ela encontrasse um lugar seguro para conversarem, longe das câmaras de vigilância recém-instaladas na quinta, algo que, por si só, era perturbador, pois ninguém sabia por que razão Beatriz tinha aumentado tanta vigilância daquele espaço. Sentados nos fundos do jardim, perto da antiga estufa, o Sr. Manuel contou que tinha visto Beatriz e a sua mãe entrar no armazém abandonado numa aldeia do Alentejo, 2 semanas antes de Leonor ser supostamente enviada para o tal colégio interno. O local era conhecido na região por denúncias antigas e por ser usado para atividades clandestinas no passado. Segundo ele, as duas estavam extremamente nervosas, falando baixo e olhando constantemente para os lados, como se temessem ser vistas. Ele confessou que, na altura, pensou que seria apenas algum negócio estranho da família da noiva, mas tudo começou a fazer sentido depois de ouvir os rumores, espalhados por Mariana, que questionavam o desaparecimento completo de Leonor. A revelação acendeu uma faísca perigosa dentro dela, porque, pela primeira vez, Mariana sentiu que tinha em mãos um fragmento que poderia conectar tudo, algo que mostrava que o desaparecimento da menina não era apenas descuido, era orquestrado, planeado, escondido com tanto cuidado que parecia obra de alguém habituado a manipular, enganar e dominar a narrativa para manter a sua própria sobrevivência intacta. O cenário internamente ficou ainda mais caótico quando, durante a limpeza noturna, Mariana encontrou um recibo amarfanhado no fundo do cesto da lavandaria, com o papel amarelado e um cheiro a umidade, contendo informações sobre uma instituição sem nome oficial, sem logótipo, sem qualquer identificação, apenas a palavra internato e um endereço parcialmente apagado, localizado numa zona rural extremamente perigosa e a anos-luz da realidade luxuosa da Quinta do Marialva. Ao tentar perguntar sobre o documento no dia seguinte, Beatriz reagiu com uma irritação tão dura e desproporcional que fez os outros funcionários olharem para o chão instintivamente, como se tivessem presenciado algo proibido. Dizendo que aquilo era lixo velho e sem importância, ela arrancou o papel da mão de Mariana com violência, amassou novamente e atirou para o lixo com uma fúria que não combinava com alguém que supostamente havia matriculado uma criança num colégio interno respeitável. E o modo como ela evitou olhar nos olhos da empregada, unido ao tremor quase imperceptível nos seus dedos, fez Mariana entender que aquele documento nunca deveria ter sido encontrado, que havia algo ali que comprometia completamente a fachada de perfeição que Beatriz tentava manter a qualquer custo. A aproximação do casamento apenas intensificou o comportamento controlador da noiva e da sua mãe, que agora não só monitorizavam os preparativos, mas também cada funcionário, cada entrega, cada carro que passava na estrada de acesso à quinta, como se estivessem à espera que uma ameaça surgisse a qualquer instante. Beatriz passou a atender o intercomunicador pessoalmente, a pedir relatórios sobre quem telefonava, a exigir que o portão permanecesse trancado a todo o tempo e a caminhar de um lado para o outro com um nervosismo crescente que contrastava com a imagem de noiva feliz que ela exibia nas redes sociais. Enquanto isso, a sua mãe fazia ligações misteriosas no escritório, sempre a cochichar nomes que Mariana nunca tinha ouvido, para além de olhar pela janela repetidas vezes, como alguém que teme ser descoberto. Os funcionários entreolhavam-se, sentindo que algo estava prestes a explodir, como se a quinta se estivesse a transformar numa panela de pressão que Beatriz tentava desesperadamente manter fechada antes do grande dia. E Mariana, com o coração pesado, percebia que o casamento estava a funcionar como um limite, uma barreira final que elas precisavam de cruzar antes que algum segredo fosse revelado e arruinasse tudo. Na véspera do casamento, enquanto a quinta estava iluminada e decorada como um cenário de conto de fadas, Rui voltou ao quarto vazio da filha. Segurou a pequena almofada com o desenho de estrelas bordadas pela mãe da criança e soltou um suspiro pesado,
como se o peito estivesse prestes a desmoronar em silêncio, incapaz de entender porque aquela ausência parecia doer mais naquela noite do que em todas as outras. Quando Beatriz entrou no quarto e o encontrou perdido em pensamentos, usou a sua voz suave e manipuladora para minimizar a dor dele, afirmando que Leonor estava feliz, adaptada e a fazer novas amizades. Mas os seus olhos, endurecidos por trás da máscara doce, mostravam impaciência, medo e, principalmente, pressa, como se aquele momento de fragilidade dele fosse um obstáculo que ela precisava de eliminar rapidamente. Rui tentou sorrir, mas a sua expressão era a de quem tenta acreditar no impossível. E Mariana, testemunhando a cena de longe, percebeu que a consciência dele estava finalmente a começar a despertar, como se algo dentro dele clamasse pela verdade, uma verdade que ainda estava escondida, sufocada por mentiras habilmente construídas, mas prestes a emergir quando ninguém mais conseguisse segurá-la. Mariana acordou no dia do casamento com a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer. Era como se o próprio ar estivesse mais pesado, e cada som da casa quase de forma diferente, arrastado, tenso, quase como um aviso silencioso que a fazia caminhar pelos corredores com o coração acelerado, observando cada detalhe com a urgência de quem sabe que está a pisar em terreno minado, cheio de segredos prestes a explodir. Enquanto os outros funcionários corriam de um lado para o outro, carregando flores, cadeiras, mesas e caixas de decoração, Mariana percebia que Beatriz estava inquieta de uma maneira quase animalesca. Olhava para o portão da quinta constantemente, verificava as mensagens no telemóvel de segundo a segundo, apertando o aparelho como se esperasse uma notícia terrível a qualquer momento. A sua mãe, Dona Maria Rebelo, por sua vez, não se afastava dela, repetindo instruções secas aos funcionários, observando tudo com olhos estreitos e uma tensão quase agressiva, como se estivesse em guerra contra uma ameaça invisível que só ela via. E enquanto caminhava pelo jardim, já montado para a cerimónia, Mariana teve a impressão de que Beatriz não tinha medo de algo que viesse de fora, mas sim de algo que já estava dentro da quinta, respirando entre eles, prestes a ser exposto sem aviso. Uma verdade que ela lutava desesperadamente para enterrar. E essa percepção súbita e cortante fez Mariana sentir que o seu papel naquela história estava longe de ser apenas o de uma funcionária, pois a menina desaparecida ainda sussurrava silenciosamente pelas paredes da casa. Rui acordou com uma dor de cabeça latejante, o estômago embrulhado e uma sensação pesada de ausência, como se tivesse sonhado com Leonor a noite inteira, ouvindo a sua voz fina a chamar por ele, até que despertou a suar frio, confuso. Tentou convencer-se de que era apenas a saudade acumulada, quando na verdade era a sua própria consciência a tentar romper o véu de negação que Beatriz havia tecido sobre a sua vida. Enquanto tentava ajustar a gravata, percebeu que as suas mãos tremiam levemente. Olhou-se ao espelho, tentando encontrar alguma razão para aquele incômodo, mas tudo o que viu foi um homem cansado, com olheiras profundas, a tentar viver um momento que deveria ser de felicidade, mas que parecia cada vez mais sufocante. Beatriz entrou no quarto, impecável, radiante, porém com um brilho estranho nos olhos, algo entre o medo e a irritação. Disse que tudo estava pronto e que ele precisava de manter a postura para receber os convidados. Mas Rui percebeu que a sua voz estava mais aguda do que o normal. Ele tentou perguntar por Leonor outra vez, sentindo o peito apertar ao pronunciar o nome da filha, mas Beatriz simplesmente ignorou, desviando o olhar e mudando de assunto com uma pressa desconcertante, como se cada menção à criança representasse uma ameaça direta ao seu casamento. E essa atitude reacendeu uma pequena chama de dúvida em Rui, algo que finalmente começava a romper a muralha emocional que ele havia erguido para evitar enxergar a verdade. Enquanto isso, os convidados começaram a chegar em carros luxuosos que enchiam a entrada da Quinta do Marialva com flashes, perfumes caros e comentários entusiasmados sobre o casamento do ano, completamente alheios à tensão que vibrava no ar como um fio elétrico prestes a rebentar. E Mariana observava cada rosto, cada sorriso, cada cumprimento calculado, tentando entender quem estava ali por amor e quem estava ali por interesse. Mas no fundo, ela sabia que aquele casamento era uma peça estratégica das Rebelo, muito mais do que uma celebração romântica. Beatriz cumprimentava os convidados com uma gentileza exagerada, mas os seus olhos percorriam o jardim de maneira frenética, como se temesse que alguém aparecesse inesperadamente, alguém que pudesse destruir o teatro cuidadosamente montado. E a sua mãe, segurando uma taça de champanhe com uma firmeza excessiva, observava tudo com a postura de um general, murmurando instruções aos seguranças, pedindo para verificarem o portão novamente e repetindo que hoje não pode haver erros. Uma frase que Mariana ouviu de longe e que lhe gelou a espinha. E enquanto arrumava discretamente os últimos detalhes da mesa de sobremesas, a empregada viu algo que a fez prender a respiração, Beatriz e a sua mãe a discutir ao longe, com gestos bruscos e expressões tensas, como se algo estivesse a fugir do controle muito antes da hora marcada para a cerimónia oficial. Os músicos posicionavam-se no jardim decorado com flores brancas e velas delicadas, mas Mariana percebeu que até eles começaram a trocar olhares inquietos quando Beatriz passou pelos bastidores, mandando rearranjar tudo pela 10ª vez, trocando posições, mudando ângulos, recolocando arranjos que já estavam perfeitos, mostrando uma ansiedade tão visceral que ninguém conseguia ignorar. A sua mãe caminhava rápido entre as cadeiras, sussurrando ordens,
pedindo para chegarem as câmaras, para fecharem as janelas da sala principal, para verificarem a porta lateral da quinta. E isso fez Mariana perceber que não era o casamento que elas queriam proteger, mas sim evitar que algo ou alguém escapasse ao seu controlo. E enquanto o sol iluminava o jardim com uma luz quase dourada de fim de tarde, Mariana sentiu o seu coração acelerar, porque tudo parecia estar a mover-se em direção a um ponto crítico, como se o próprio universo estivesse prestes a revelar algo que ninguém teria a coragem de dizer em voz alta. Foi então que ela percebeu que uma das portas laterais da quinta, aquela que dava para os antigos armazéns e que ficava sempre trancada, estava entreaberta pela primeira vez em semanas, como se alguém tivesse saído ou estivesse prestes a entrar por ali sem ser visto. E esse detalhe, tão pequeno e tão imenso ao mesmo tempo, fez Mariana sentir que aquele dia não terminaria com aplausos, mas com gritos. Rui finalmente saiu do quarto para receber os padrinhos, mas a sua expressão estava distante, perdida em pensamentos, como se algo o puxasse para fora daquela cena que deveria ser alegre. E Mariana viu quando ele parou no corredor, observando a porta do quarto de Leonor por longos segundos, com um olhar tão quebrado que parecia carregar anos de culpa comprimida em silêncio. Ele tocou no puxador da porta com a ponta dos dedos, respirou fundo, como se estivesse prestes a abri-la, mas Beatriz chamou o seu nome do alto da escada, interrompendo aquele momento frágil e arrastando novamente para o papel de noivo perfeito. Quando ele desceu, Mariana percebeu que Rui estava a lutar internamente contra uma verdade que tentava emergir, mas Beatriz, com a sua presença dominadora, conseguia silenciá-lo uma e outra vez, manipulando o seu cansaço emocional. E enquanto caminhava até ao altar montado no jardim, Rui não sorriu, não cumprimentou ninguém com verdadeiro entusiasmo. Parecia deslocado dentro da sua própria vida, como se estivesse a seguir um guião que alguém escreveu para ele sem pedir permissão. E foi nesse instante que Mariana prometeu a si mesma que não permitiria que aquele casamento fosse selado em cima do desaparecimento inexplicado da menina. Porque o silêncio de Leonor ecoava tão forte dentro dela que parecia chamar por ajuda através das paredes da casa. Quando a cerimónia finalmente começou, as músicas suaves preencheram o jardim com uma atmosfera falsa de tranquilidade, porque por trás de cada nota havia uma tensão palpável que os convidados não conseguiam identificar, mas sentiam, como se o ar estivesse pesado demais, como se algo estivesse prestes a invadir aquela cena perfeita de amor fabricado. Beatriz caminhava lentamente pelo corredor, radiante no seu vestido branco, mas Mariana notava que cada passo dela parecia mais rápido do que o normal, como se estivesse com medo de ser interrompida, como se quisesse chegar ao sim antes que o mundo desabasse sobre a sua cabeça. E quando a noiva chegou perto do altar, Mariana viu a sua mãe posicionar-se estrategicamente ao lado da porta lateral, olhando fixamente para o corredor escuro que levava aos fundos da quinta, com uma expressão de puro terror disfarçado, como quem sabe que uma sombra do passado está prestes a cruzar o jardim a qualquer momento. Rui tentou sorrir para os convidados, mas os seus olhos estavam úmidos, a sua respiração falhava e as suas mãos tremiam, como se um instinto mais profundo estivesse a tentar avisá-lo de que aquele casamento era a pior decisão da sua vida. E então, no exato segundo em que o padre António abriu o livro para iniciar os votos, Mariana escutou um barulho seco vindo da porta lateral. Um estalo. Um rangido. Um aviso que fez todo o seu corpo congelar, porque ela sabia, no fundo da sua alma, que o que quer que estivesse escondido estava prestes a aparecer. O som que veio da porta lateral fez o jardim inteiro estremecer, um estalo tão seco e tão deslocado da atmosfera elegante do casamento que até os convidados mais distraídos levantaram os olhos. Foi como se a música tivesse perdido o ritmo por um segundo, permitindo que a verdade começasse a infiltrar-se pelas bordas da cerimónia. Beatriz congelou por um instante, mas rapidamente tentou disfarçar, apertando o buquê com tanta força que as suas unhas quase perfuraram as flores. A sua mãe, Dona Maria, avançou 2 passos, posicionando-se de forma protetora, como se quisesse bloquear a visão de qualquer coisa que viesse daquela direção. Mariana, no entanto, sentiu o estômago contorcer-se, porque algo dentro dela dizia que aquele som não era acidental, era o início do desmoronamento, o primeiro sinal de que o segredo tão cuidadosamente guardado estava finalmente a encontrar uma fissura por onde escapar. Os músicos entreolharam-se, confusos, e até Rui, que até então parecia imerso no seu turbilhão emocional, virou o rosto na direção da porta, com uma expressão perturbada, como se algum instinto paternal estivesse a gritar dentro dele, a exigir que olhasse, que visse, que entendesse. E enquanto o padre António tentava recuperar o controle da situação, pedindo que todos se acalmassem, Mariana deu um passo para trás, com a sensação crescente de que não estava mais apenas a testemunhar um casamento, mas sim o momento exato em que uma farsa gigantesca começaria a ruir diante de todos. A porta lateral abriu-se num arco lento e quase doloroso, como se a madeira estivesse a lutar contra a revelação que guardara por tanto tempo. E quando o corredor escuro começou a ser iluminado pela luz do jardim, um silêncio absoluto tomou conta da cerimónia, tão profundo que nem o vento ousou mover-se. Beatriz levou a mão à boca, completamente pálida, e a sua mãe soltou um sussurro tão baixo que apenas Mariana ouviu: "Não pode ser. Agora não." Palavras que carregavam mais culpa do que qualquer confissão. Rui inclinou o corpo para a frente, com o coração a bater no pescoço,
porque algo dentro daquela escuridão parecia chamá-lo pelo nome, despertando um instinto tão primitivo e tão paternal que ele sentiu as pernas fraquejarem. Mariana apertou as mãos porque a silhueta pequena que começava a formar-se no corredor tinha uma familiaridade que lhe rasgou a respiração pela metade. Era leve, era frágil, era lenta demais, como alguém que estava há muito tempo sem ver a luz do dia. E quando a menina deu o seu primeiro passo para a claridade, ainda sem mostrar o rosto, ainda sem levantar a cabeça, o jardim inteiro entrou em estado de choque, como se a realidade tivesse sido partida ao meio diante dos olhos dos convidados. Dona Maria Rebelo tentou correr até à porta, mas os seus sapatos de salto alto prenderam-se no tapete e ela tropeçou, caindo de joelhos, enquanto o seu rosto se transformava num retrato puro de terror. Não por medo da criança, mas por medo do que aquela aparição significava para o destino delas. Beatriz, desesperada, começou a abanar a cabeça repetidamente, murmurando um não, não, não tão apavorado que várias madrinhas recuaram, sentindo o peso do pânico contagioso que emanava dela. Rui deu 2 passos hesitantes para a frente, com os olhos cheios de lágrimas, porque reconhecia aquele tamanho, aquele jeito de caminhar, aquela fragilidade, aquela presença que nunca deveria ter desaparecido tão abruptamente da sua vida. Mariana não conseguia tirar os olhos da menina porque, mesmo sem ver o rosto dela, o seu estado físico era perceptível. Ombros magros, braços finos, pernas vacilantes. O vestido vermelho, que antes lhe servia na perfeição, estava agora sujo, amarrotado e demasiado grande, o tecido a balançar como a bandeira de um pedido de socorro. E a cada passo da criança, o jardim parecia encolher, aproximando todos de uma verdade tão devastadora que até o céu, antes tão claro, começava a parecer mais escuro. O murmúrio que se espalhou entre os convidados transformou-se num choque coletivo quando a menina ergueu o rosto pela primeira vez, revelando olhos profundos, sombreados por olheiras escuras demais para uma criança, bochechas encovadas, a pele marcada por manchas e uma expressão de medo que só alguém muito pequeno e muito magoado poderia carregar. Beatriz deu um grito agudo que fez todos estremecerem, como se tentasse impedir que o mundo visse aquilo que ela lutou tanto para esconder. Mas a sua mãe puxou-lhe o braço com brutalidade, tentando mantê-la longe, temendo o olhar de julgamento que começava a incendiar o jardim. Rui cobriu a boca com a mão, deixando escapar um soluço alto, quase animal, reconhecendo naquele instante aquela criança como a sua filha. A filha que ele acreditava estar segura e a estudar num colégio distante. A menina que ele imaginou a sorrir enquanto, na verdade, sobrevivia ao impossível. E Mariana, com os olhos marejados, percebeu que aquele momento não era apenas uma revelação, era um pedido de socorro atrasado, um retorno trágico, um grito silencioso que finalmente encontrava testemunhas. O vento soprou forte, levantando as pétalas brancas do corredor, como se até a natureza estivesse a reagir ao sofrimento da criança. A cena inteira explodiu emocionalmente quando a menina balbuciou uma única palavra com a voz fraca, rouca, quase a falhar: pai. E esse pequeno som, tão frágil e tão cheio de verdade, rompeu qualquer barreira que ainda mantinha Rui em pé. Ele correu na direção dela sem pensar, sem respirar, sem olhar para ninguém, ignorando os gritos, ignorando o Padre António, ignorando o seu próprio casamento, porque o amor de pai finalmente se tinha libertado do anestésico emocional que Beatriz o forçara a engolir. Beatriz tentou segurá-lo, agarrando-lhe o braço com desespero absoluto, mas ele empurrou-a com mais força do que pretendia, fazendo a noiva tropeçar para trás enquanto gritava algo ininteligível, completamente fora de si. Dona Maria Rebelo correu para impedir a aproximação da criança, mas os seguranças foram bloqueados por convidados, alguns indignados, outros revoltados, todos percebendo que algo terrível estava por trás daquela aparição. Mariana caiu de joelhos, chorando silenciosamente, porque a verdade finalmente estava diante de todos, e Leonor, magra, frágil, magoada, era a prova viva de tudo o que ela temia. E enquanto Rui abraçava a filha com o corpo inteiro, como quem tenta colar os pedaços quebrados de uma alma pequena demais para tanta dor, o jardim inteiro entendeu que aquele casamento nunca deveria ter acontecido e que a revelação estava apenas a começar. O abraço entre Rui e Leonor pareceu suspender o tempo, como se o mundo inteiro tivesse parado apenas para testemunhar aquele reencontro que jamais deveria ter sido interrompido. E enquanto o pai apertava a menina contra o peito com um desespero que rasgava a alma de qualquer um que assistia, Beatriz começou a recuar lentamente, como se a própria gravidade se tivesse voltado contra ela, pesando sobre os seus ombros cada mentira contada, cada manipulação construída, cada sorriso falso que usou para esconder a realidade. A sua mãe, percebendo que a situação escapava a qualquer controle, tentou puxá-la para longe, mas as suas pernas pareciam feitas de chumbo, incapazes de carregar o peso da culpa que finalmente emergia das sombras da quinta. E os convidados, chocados demais para se moverem, observavam cada detalhe com os olhos bem abertos, grudados na verdade nua e crua. Mariana levantou-se com dificuldade, sentindo as pernas a tremer, mas sabia que precisava de agir, porque ainda havia partes daquela história que ninguém conhecia, partes que completariam o quebra-cabeça sombrio das Rebelo. E enquanto caminhava devagar em direção ao altar improvisado, percebeu que o olhar dos presentes mudava.
Deixavam de ver apenas uma empregada de limpeza para enxergar alguém que sabia mais do que deveria, alguém que estava prestes a revelar segredos capazes de destruir reputações inteiras. O vento soprava forte, levantando pétalas e fios de cabelo, como se a natureza estivesse a abrir caminho para a verdade se manifestar. Dona Maria, agora completamente desesperada, tentou afastar a filha do centro das atenções, repetindo em sussurros agressivos que ainda dava para controlar a narrativa, que ainda dava para virar o jogo. Mas Beatriz já havia perdido qualquer traço de sanidade emocional, murmurando palavras desconexas, apontando para a menina com as mãos trêmulas, como se tentasse convencer-se a si mesma de que Leonor não era real, de que aquele retorno era impossível. Os convidados começaram a murmurar frases cheias de indignação, alguns levantando-se para tentar entender melhor, outros filmando tudo com telemóveis a tremer nas mãos, pois aquele momento havia ultrapassado qualquer limite do aceitável, revelando uma crueldade que ninguém imaginava estar escondida por trás de vestidos caros e sorrisos perfeitos. Rui, ainda ajoelhado a segurar a filha, levantou o rosto devagar, com lágrimas a escorrer sem controle, e o seu olhar encontrou o de Beatriz, transmitindo uma dor tão profunda e uma fúria tão silenciosa que arrancou um gemido abafado da noiva. Ela deu um passo para trás, tropeçando na bainha do vestido, enquanto tentava dizer algo que justificasse o injustificável, mas a sua voz falhou repetidas vezes, rompendo-se no ar como vidro quebrado. E Mariana, observando tudo, sabia que aquele era o momento em que a verdade precisava de começar a emergir, porque o que vinha a seguir seria ainda mais devastador. Então, em meio ao silêncio pesado que tomou conta do jardim, Leonor abriu os olhos devagar e olhou para Mariana, como se reconhecesse nela a única pessoa que viu a sua dor antes que ela fosse revelada ao mundo. E a empregada sentiu o peito comprimir-se de um jeito quase insuportável, porque aquele olhar carregava meses de sofrimento, abandono e medo. Aproximou-se, ajoelhando-se ao lado de Rui, e tocou de leve na mão da menina, dizendo com a voz embargada que estava ali, que estava tudo bem, que ela não estava mais sozinha. Beatriz gritou algo como: "Tirem essa mulher daqui." Mas ninguém se moveu para cumprir a sua ordem, porque naquele instante todo o foco estava na criança debilitada, que lutava para manter os olhos abertos. E o modo como Leonor apertou os dedos de Mariana, mesmo tão fraca, arrancou lágrimas de vários convidados que finalmente entendiam que aquela menina não estava num colégio interno. Ela estava a sobreviver a algo muito pior, algo que era evidente pela sua magreza extrema, pelas marcas escuras nas pernas, pelo jeito como ela tremia ao respirar. Enquanto isso, Dona Maria tentava arrastar a filha para longe, mas Beatriz debatia-se em puro pânico, dizendo que não podia ser agora, que não estava pronta, revelando sem querer que sempre soube que este momento chegaria. E Mariana percebeu que, por trás de tudo, havia peças ainda não encaixadas e que era chegada a hora de começar a revelá-las. Rui, com a voz quase a desaparecer, perguntou à filha onde ela estava. Leonor tentou responder, mas o seu corpo fraco não permitiu que as palavras saíssem com clareza. Mariana colocou a mão no ombro de Rui e disse que havia mais, muito mais, e que ele precisava de ter força para ouvir, porque a verdade que estava prestes a emergir não era apenas sobre negligência, mas sobre uma rede de decisões frias e calculadas feitas por Beatriz e pela sua mãe. Os convidados começaram a encostar-se uns nos outros, murmurando frases de pavor, percebendo que a história era ainda mais profunda e sombria do que imaginavam. Beatriz, completamente fora de si, gritou para todos ignorarem Mariana, dizendo que ela estava a inventar tudo, mas a sua voz não carregava credibilidade alguma. Era o grito desesperado de alguém que via a sua máscara ruir diante de 100 testemunhas. E quando a sua mãe tentou aproximar-se para intervir, Mariana ergueu a mão, pedindo que todos ficassem quietos, porque só assim Leonor conseguiria dizer algo. O jardim inteiro silenciou, até as folhas pareciam ter parado no ar. E então a menina murmurou com a voz mais frágil que já existiu: "Ela deixou-me lá." Essas poucas palavras foram suficientes para arrancar gritos de indignação, como se cada sílaba carregasse a dor acumulada de meses. E Beatriz, ao ouvi-las, desabou de vez, apertando o rosto entre as mãos. Foi nesse ponto que Mariana percebeu que não havia mais como proteger ninguém daquela verdade. A história precisava de ser contada, e só ela tinha o corpo inteiro de informações necessárias para fazer tudo finalmente conectar-se. Respirou fundo, levantou-se lentamente e virou-se para os convidados, para Rui, para a câmara de um cinegrafista que fora contratado para registar o casamento e que agora registava a verdade mais devastadora da elite. Ela disse, com a voz firme apesar das lágrimas, que semanas antes encontrara documentos escondidos, testemunhara comportamentos suspeitos, ouvira conversas cortadas pela metade e que tudo apontava para o facto de que Leonor nunca esteve num colégio interno, mas sim num lugar clandestino, onde crianças eram tratadas como um peso indesejado. Os convidados levaram as mãos ao rosto, chocados, enquanto Beatriz tentava avançar contra Mariana, mas foi segurada por dois padrinhos que, indignados, diziam que ela precisava de ficar longe da criança. E a sua mãe, percebendo que estava prestes a ser exposta, começou a procurar desesperadamente uma saída, olhando em volta como um animal encurralado. Mas já era tarde. Mariana iria falar. Rui iria ouvir. Leonor tinha sido encontrada.
E a verdade estava prestes a explodir de forma irremediável. E quando Mariana abriu a boca para revelar o primeiro fragmento da verdade, todos no jardim sentiram que o pior, o absolutamente inimaginável, ainda estava por vir. Quando Mariana finalmente começou a revelar tudo, o jardim inteiro transformou-se num palco de silêncio absoluto, como se até o vento tivesse parado para ouvir cada palavra que saía da sua boca. E cada frase que ela dizia parecia tocar numa ferida aberta na alma de quem assistia. Ela contou que encontrou recibos escondidos, documentos rasgados e até uma agenda antiga de Dona Maria Rebelo, onde havia anotações sobre gastos com manutenção externa, visitas a lugares suspeitos e até uma lista de crianças identificadas apenas por números, o que fez vários convidados soltarem gritos sufocados. Revelou também que o Sr. Manuel, o antigo motorista, viu as duas entrar no armazém clandestino onde Leonor estava, semanas antes do desaparecimento, e que Beatriz se tinha reunido com os administradores do lugar, oferecendo dinheiro para desaparecer com uma criança problemática. Essas palavras caíram como tijolos sobre a cabeça de todos, fazendo o padre António deixar o livro cair no chão e várias madrinhas levarem as mãos ao rosto. Rui tremia tanto que parecia prestes a desmaiar, mas não se afastava da menina, porque entender a verdade agora era mais doloroso do que qualquer ferida física. E Beatriz, ouvindo tudo, rugiu de desespero, tentando gritar que era mentira, mas a sua própria mãe, com o rosto destruído pelo pânico, finalmente soltou um soluço que confirmou tudo sem precisar de dizer uma única palavra. E Mariana, com lágrimas a escorrer, completou: Leonor nunca foi o problema. O problema era o plano delas. A confissão silenciosa de Dona Maria Rebelo incendiou o jardim. E os convidados começaram a virar-se contra ela como uma onda de indignação viva, apontando, gritando, exigindo explicações, enquanto Beatriz tentava fugir do toque das pessoas que agora a viam como algo monstruoso e não mais como a noiva perfeita que exibia nas redes sociais. Rui finalmente colocou-se de pé, ainda a abraçar Leonor, e deu alguns passos em direção à ex-noiva, com os olhos cheios de lágrimas e a respiração a falhar. E cada passo que ele dava parecia carregar o peso de todos os meses que perdeu da vida da filha. Quando ele parou diante de Beatriz, ela tentou tocar no seu braço e murmurar que fez tudo pelo bem deles, mas Rui afastou a sua mão com tanta repulsa que ela caiu de joelhos, implorando sem coerência, como alguém que perdeu completamente a noção da realidade. A sua mãe tentou defendê-la, dizendo que Rui era um ingrato, que não entendia o sacrifício delas, mas essas palavras provocaram uma reação violenta dos convidados, que começaram a cercá-la com expressões de puro horror moral. E foi nesse instante que Leonor, mesmo fraca, ergueu o rosto e sussurrou: ela deixou-me lá. Sozinha. E o jardim inteiro reagiu como se tivesse levado um soco no estômago. Beatriz soltou um grito agudo, mas agora ninguém mais a escutava. As máscaras estavam quebradas, os planos destruídos e toda a verdade exposta, irreversível como a luz do sol. A polícia, que fora chamada discretamente por um dos padrinhos durante o caos, chegou minutos depois, entrando pelo portão principal com as sirenes desligadas, mas com a seriedade de quem já sabia que estava prestes a lidar com algo gravíssimo. Quando os agentes se aproximaram da cerimónia, Beatriz entrou em pânico absoluto, tentando correr para dentro da quinta, como se ainda acreditasse que poderia esconder-se entre as paredes onde tantas mentiras foram construídas. Mas foi contida imediatamente por dois polícias que a seguraram pelos braços enquanto ela gritava frases desconexas sobre ser a noiva perfeita, a única capaz de cuidar daquela família, provando com cada palavra perdida que a sua sanidade já se tinha rompido. A sua mãe tentou impedir a abordagem, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, mas os documentos na mão de Mariana falavam mais alto que qualquer desculpa, e os polícias cercaram-na também, colocando-a ao lado da filha para prestar depoimento sob custódia. Os convidados assistiam chocados, alguns a filmar, outros a chorar, outros a abraçar pessoas que nem conheciam, como se buscassem consolo em qualquer lugar possível. E Rui, protegendo Leonor com o corpo inteiro, afastava-se da cena lentamente, caminhando para longe da dor da verdade e em direção ao primeiro pedaço de paz que tivera em meses, enquanto Mariana o seguia, como guardiã silenciosa daquele reencontro que ela tornara possível. Quando os carros da polícia partiram, levando Beatriz e a sua mãe, e o jardim começou a esvaziar-se lentamente, Rui ajoelhou-se com Leonor nos braços, sob a sombra de uma magnólia florida, chorando de alívio, culpa, dor e amor ao mesmo tempo. E a menina, mesmo fraca, apertava o seu pescoço com força, como se esse simples gesto fosse a única coisa capaz de a segurar no mundo. Mariana ficou em pé ao lado deles, com os olhos marejados, porque sabia que aquele dia não fora apenas o fim de um casamento, tinha sido o renascimento de uma família inteira que quase fora destruída pelas mãos de duas mulheres movidas pela ambição cega. E quando Rui levantou o olhar para a empregada de limpeza, os dois trocaram um silêncio cheio de significado, porque ele entendia, pela primeira vez, que se Leonor estava viva, era por causa dela, da mulher aparentemente simples que enxergou o que ninguém quis ver e teve a coragem de agir quando todos preferiram ignorar. O sol começou a pôr-se, iluminando a cena com um brilho dourado que parecia renovar o ar pesado que pairava sobre a quinta. E Leonor, com a voz fraca, mas firme, murmurou: quero ir para casa.
Rui sorriu entre as lágrimas, beijando a testa da filha, e disse que nunca mais a iria deixar sozinha. E Mariana, respirando fundo, percebeu que as histórias mais absurdas da vida não acontecem nas novelas, acontecem onde ninguém espera. E que, naquele dia, a verdade finalmente vencera. E agora, quero saber de si, o que faria se estivesse no lugar da Mariana? Teria tido a coragem de enfrentar tudo isto? Comenta aqui em baixo, eu leio cada comentário. Se esta história o prendeu até ao fim, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar e subscrever o canal, porque isso ajuda-me a continuar a trazer histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas como esta. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, às vezes a verdade está escondida precisamente onde ninguém quer olhar.